Alô, galera, aquele abraço. A CBF divulgou a tabela de jogos com horários, com as datas dos 40 confrontos da primeira fase da Copa do Brasil. Os jogos vão acontecer nos dias 21, 22, 23 e 28 de fevereiro, mais 1º e 2 de março. São 2 semanas, 6 dias, 3 na primeira semana, 3 dias na outra semana, para que tenhamos, portanto, 40 jogos de mata-mata da primeira fase da Copa do Brasil. Sem enrolação, vamos já aos confrontos diretamente aqui. A primeira chave, a chave 1, que tem da Série A o Grêmio. A chave começa a ser disputada no dia 28, terça-feira, 7 da noite no Rio, com Resende e Ferroviário do Ceará. Quem passar desse duelo pega na segunda fase ou o Campinense da Paraíba ou o Grêmio, que jogam na quarta-feira, 1º de março, em Campina Grande, a partir das 8 horas da noite. Quem passar de Campinense e Grêmio joga em casa, jogo único, na segunda fase contra Resende ou Ferroviário. Lembrando que nesta primeira fase, os visitantes melhores ranqueados na CBF jogam pelo empate. Então aqui, ó, o Ferroviário joga pelo empate contra o Resende, o Grêmio joga pelo empate contra o Campinense da Paraíba, certo? Vamos para a chave 5, que tem o Botafogo do Rio, outro time da Série A. A chave começa na quarta-feira, dia 1º de março, 8 da noite, em Minas, com o Atlético contra Brasiliense. Brasiliense joga pelo empate. Quem passar do duelo pega ou o Sergipe ou o Botafogo do Rio, que jogam em Aracaju no dia 2, quinta-feira, a partir das 8 horas da noite. Brasiliense e Botafogo jogam pelo empate. Lembrando que quem passar de Sergipe e Botafogo, na segunda fase joga em casa contra Atlético ou então contra Brasiliense. Entenderam? Vamos lá. Seguindo aqui, vamos para a chave 7, que tem a sua abertura na quarta-feira, dia 1º de março. O Goiás, time da Série A, joga fora de casa contra o Asa em Arapiraca a partir das 9h30 da noite. O Goiás joga pelo empate. Quem passar de Asa e Goiás enfrenta na segunda fase ou o Águia de Marabá do Pará ou o Botafogo da Paraíba. É jogo único lá no Pará a partir das 9h30 da noite da quinta-feira, dia 2. Lembrando que quem passar de Águia e Botafogo da Paraíba, na segunda fase joga em casa, jogo único contra a Asa ou então contra o Goiás. Vamos seguir. Chave 9, que tem o América Mineiro. Os dois jogos da chave acontecem no mesmo dia e no mesmo horário, na terça-feira, dia 28 de fevereiro, às 7h30 da noite. Em Tocantins e Tocantinópolis, tem Tocantinópolis e América Mineiro. Em Governador Valadares, Minas, o Democrata local recebe o Santinha, o Santa Cruz do Recife. América Mineiro contra o Tocantinópolis. Santa Cruz contra o Democrata, ambos aqui jogam pelo empate. Quem passar de Tocantinópolis e América, na segunda fase faz jogo único em casa contra Democrata ou então contra o Santinha, o Santa Cruz, certo? Vamos nessa! Vamos para a chave 11, que tem o Bahia. Alô, Boa Terra! Alô, pessoal do RK Bahia, aquele abraço! Ande amigo aí. Dia 1º de março, os dois jogos desse grupo aqui nessa chave. 9 da noite tem em Santa Catarina, Camboriú e Manaus. E às 9h30 da noite jogam lá na Bahia, Jacuipense e Bahia, duelo baiano nesta primeira fase da Copa do Brasil. Lembrando que Manaus e Bahia jogam pelo empate. Na segunda fase, o vencedor de Camboriú e Manaus joga em casa, partida única contra Jacuipense ou então contra o Bahia. Vamos para a chave 12, que tem o Coritiba. Nesta chave aqui, dias 23 de fevereiro, 2 de março. Dia 23, que é uma quinta-feira, 7 da noite, no Acre, tem o Humaitá e Curitiba. O Coxa joga pelo empate. Dia 2 de março, que é quinta-feira, 8 da noite, em Rondônia, o Real Ariquemes recebe o Criciúma joga pelo empate. Na segunda fase, o vencedor de Humaitá e Curitiba joga em casa contra Ariquemes ou então contra o Criciúma. Seguindo, vamos para o grupo do Vasco, chave 16, tem o Vasco da Gama, da Série A, dia 23 de fevereiro, que é uma quinta-feira, estreia do Vasco, fora de casa no Amapá, contra o Trem, a partir das 9h30 da noite, o Vasco joga pelo empate. Nesta chave, dia 28, que é uma terça-feira, vão jogar no Maranhão, às 7 da noite, Tum e ABC de Natal. Quem passar de Vasco da Gama e Trem, vai pegar na segunda fase, em jogo único, em casa, Tum ou então o ABC de Natal. Nessa primeira fase, o Vasco contra o Trem, o ABC contra o Tum, os dois aqui jogam pelo empate. Chave 17, que tem o Peixe, time da Série A do Campeonato Brasileiro, que joga na quinta-feira, 23 de fevereiro,
8 da noite em Brasília contra o Ceilândia, o Santos joga pelo empate. Depois, dia 2 de março, na outra quinta-feira, 7h15 no Ceará tem Iguatu e América de Natal. Nesses duelos aqui, Santos e América jogam pelo empate. Segunda fase, o vencedor de Santos e Ceilândia vai jogar em casa, jogo único, contra Iguatu ou então contra o América de Natal. Vamos seguir, tem aqui, ó, tem o Cuiabá da Série A do Brasileirão, que está na chave 19. Estreia do Cuiabá, dia 22 de fevereiro, uma quarta-feira, 7 da noite, em Roraima contra o São Raimundo. O Cuiabá joga pelo empate. Depois, na mesma chave, na outra semana, 1º de março, que é uma quarta-feira, às 8 da noite, tem no Piauí, Parnaíba e Botafogo de Ribeirão Preto. Quem passar de Parnaíba e Botafogo na segunda fase joga em casa. Se for o Parnaíba no Piauí, se for o Botafogo em Ribeirão Preto contra São Raimundo ou então contra Cuiabá. Nesta primeira fase, Cuiabá e Botafogo de Ribeirão Preto jogam pelo empate. Chave 15. Tem aqui, ó, tem o primeiro gaúcho, que aliás, o primeiro gaúcho do interior, né? Já falamos do Grêmio aí. Primeiro gaúcho do interior, o Ipiranga, que está na chave do Bragantino. Dia 22 de fevereiro, uma quarta-feira, 9 da noite, o Ipiranga enfrenta no Acre o São Francisco. O Ipiranga joga pelo empate. Depois, na outra semana, 1º de março, 7 da noite, em Feira de Santana, na Bahia, tem o Bahia de Feira contra o Bragantino. O Braga joga pelo empate. Lembrando que quem passar de Ipiranga e São Francisco na segunda fase da competição, da Copa do Brasil, vai jogar a partida única em casa contra Bragantino ou então contra o Bahia de Feira. Deixa eu dar uma respirada aqui, tem mais confrontos pela frente. Antes disso, uma dica da KTO. Aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, você encontra o link da KTO. Vai no site lá, é kto.com, entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. A KTO não tem aplicativo, é site kto.com. Entra lá, te inscreve e usa o código Paulinho. Seguindo aqui, vamos para mais chaves. Chave 2, agora os times da Série B do Brasileiro, Série B e Série C e das demais divisões. Nesta chave 2 aqui tem a Ponte Preta e também o Gaúcho Brasil de Pelotas. A Ponte joga na terça-feira, dia 28 de fevereiro, 9h30 da noite, no Piauí contra o Fluminense. A Ponte joga pelo empate. Depois, na outra semana, aliás, na mesma semana, 1º de março, que é quarta-feira, terça tem Fluminense do Piauí e Ponte. Na quarta jogam no Maranhão, Cordino e Brasil de Pelotas a partir das 7 horas da noite, o Chavante jogando pelo empate. Ponte Preta contra o Fluminense joga pelo empate, o Brasil contra o Cordino joga também pelo empate. Quem passar de fase entre Brasil e Cordino, na segunda fase da Copa do Brasil, vai jogar em casa como mandante contra Ponte Preta ou então contra o Fluminense do Piauí. A chave 3 tem Ituano e Ceará, times da Série B do Brasileiro. A chave, os jogos acontecem na quarta-feira, dia 1º de março, 9 da noite, tem Princesa dos Solimões contra o Ituano. O Ituano joga pelo empate. Depois, às 9h30, em Minas, em Poços de Caldas, a Caldense recebe o Ceará. Ceará joga pelo empate contra a Caldense e o Ituano joga pelo empate contra Princesa dos Solimões. Quem passar de Ituano e Princesa dos Solimões, na segunda fase joga em casa, jogo único contra Caldense ou então contra o Ceará. Vamos seguir aqui. Chave 4, dia 28 de fevereiro. Chave que tem o CRB de Alagoas e o Operário também do Paraná, dois times da Série B do Brasileiro. Dia 28, que é terça, 8 da noite, vão jogar no Mato Grosso, União e CRB de Alagoas. O CRB joga pelo empate. Aí às 9 da noite da quarta-feira, dia 1º, no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, tem o Operário do Mato Grosso do Sul contra o Operário do Paraná. O Operário Paranaense joga pelo empate. Quem passar de fase, pessoal, entre CRB e União, vai jogar na segunda fase, partida única em casa contra um dos dois operários aqui. A chave 6 tem Juventude, aqui é duelo gaúcho. Juventude e São Luís de Juí, jogo único em Ijuí, na terça-feira, 21 de fevereiro, a partir das 7 horas da noite. O Juventude joga pelo empate. Depois, na mesma semana, na quinta-feira, dia 23, 9h30 da noite, no Espírito Santo tem o Vitória Capixaba contra o Remo. O Remo joga pelo empate. Quem passar de fase entre Remo e Vitória do Espírito Santo, na segunda fase joga em casa contra São Luís ou então contra o Juventude. Vamos lá, chave 10 que tem aqui, Chapecoense e Sampaio Corrêa do Maranhão, dois times da Série B. Dia 21, que é terça-feira, pessoal, 9h30 da noite, jogam Marcílio Dias e Chapecoense, duelo catarinense. A Chape joga pelo empate.
Depois, na quinta-feira, dia 3, 8 da noite, tem Maringá e Sampaio Correia. O Sampaio joga pelo empate. Chave 13, que tem o Atlético Goianiense, que acabou caindo de divisão aqui, dia 22 de fevereiro, com uma quarta-feira, 7 da noite, no Sergipe, tem o Falcon contra o Volta Redonda. Depois, no dia 1º de março, que é quarta, jogam às 7 da noite em Alagoinhas, Atlético Baiano contra o Atlético Goianiense. Quem passar de fase aqui, pessoal, ó, entre Atlético da Bahia e Atlético de Goiás, vai jogar em casa na segunda fase contra Falcon, então Volta Redonda. Nesta chave aqui, quem passar de Sampaio e Maringá, na segunda fase da Copa do Brasil, joga em casa contra Marcílio Dias ou então contra Chapecoense. Terminou? Ah, não, tem mais duas chaves aqui, mais duas ou três ainda? Ah, mas tem mais 4 chaves aqui, vamos lá. Vamos seguir então com mais 4 chaves da competição. Lembrando que estamos na primeira fase da Copa do Brasil. Primeira fase da Copa do Brasil com várias chaves, vários jogos aí, são 40 jogos nesta fase inicial da Copa do Brasil. Vamos lá, chave 14. Que tem o Vila Nova e tem também o Náutico. Vila na Série B, o Náutico na Série C. Dia 28, que é terça-feira de fevereiro, 8 da noite, joga no Espírito Santo, Real Noroeste contra o Vila Nova de Goiás. O Vila joga pelo empate. Depois, na quarta-feira, 1º de março, 8 da noite, no ABC Paulista tem São Bernardo e Náutico. O Náutico joga pelo empate. Quem passar de Náutico e São Bernardo, aí na segunda fase da Copa do Brasil, vai jogar em casa contra Real Noroeste ou Vila Nova de Goiás. Vamos para a chave 18, que tem aqui Tombense e Avaí, times da Série B do Brasileiro. Dia 22, quarta-feira de fevereiro, 7 da noite, no Ceará tem Caucaia e Tombense. O Tombense joga pelo empate. 1º de março, 7 da noite, em Pernambuco tem Retrô e Avaí. O Avaí joga pelo empate. Aí quem passar de Caucaia e Tombense, na segunda fase da competição, vai jogar em casa, jogo único contra Retrô, então contra o Avaí. Vamos seguir aqui. Já tô cansado, cara, são 40 jogos, 20 chaves, 40 jogos na Copa do Brasil, primeira fase. Chave 8, que tem Brusque, também CSA. Tem a Tuna Luz, tem o Marília. 21 de fevereiro, que é terça-feira, às 4 da tarde, vão jogar em Marília, São Paulo, Marília e Brusque. O Brusque joga pelo empate. Depois, dia 1º, que é quarta-feira, na outra semana, 13h30 da tarde em Belém, tem Tuna Luso contra o CSA de Alagoas. O CSA joga pelo empate. Aí é o seguinte, pessoal. Na segunda fase da competição, quem passar de Tuna Luz e CSA vai jogar em casa contra Marília ou então contra o Brusque. Chave 20. Espero que seja a última chave, não aguento mais. Vamos lá. Chave 20, que tem Londrina e Vitória da Bahia, times da Série B do Brasileiro. Dia 22, que é quarta-feira, 8 da noite, vão jogar no Mato Grosso, Nova Mutum e Londrina. O Londrina joga pelo empate. Aí, na outra semana, 1º de março, que é uma quarta-feira, pessoal, 4 da tarde, no Rio tem Nova Iguaçu e Vitória da Bahia. O Vitória joga pelo empate contra o Nova Iguaçu. Aí quem passar de Nova Iguaçu e Vitória, já na segunda fase da competição, o jogo único vai jogar em casa, se for o Nova Iguaçu, em Nova Iguaçu, se for o Vitória em Salvador, em casa, contra Nova Mutum ou então contra o Londrina. Será que terminou? Acho que terminou, né? Ah, terminou. Aí foram as 20 chaves, 40 jogos desta fase inicial da Copa do Brasil. Está aqui o troféu da Copa do Brasil, que inicia, portanto, no dia 21 de fevereiro. 21, 22, 23, 28 de fevereiro, 1º e 2 de março. Então, 6 datas, 6 dias com os primeiros 40 jogos da Copa do Brasil, edição 2023. Até suei aqui. Quem vai suar? Os times vão suar na Copa do Brasil, porque os times da Série A, por exemplo, que chegarem à final e começarem a primeira fase, forem à final, forem campeões, vão receber 91 milhões de reais de premiação da CBF. Tchau, fui!